Chegou o dia tão aguardado! Você vai aprender a diferença entre este e esse. Meu Deus, é hoje que você vai aprender essa bagaça, viu? E é muito simples, existem 3 regras e se você assim, pegar, não decorar, se você entender essas regras, não tem mais este e esse no seu caminho, você vai detonar todos. Inclusive vamos ver também o aquele, né? O aquele tão esquecido, aquele injustiçado, mas a gente vai ver aqui também. Então, quais são essas regras? Olha, eu vou dizer para vocês que precisa de um pouco de atenção. São regras simples, mas que demandam a atenção. Então, se ajeita já aí na cadeira, pega o seu café, sua anotação e começa a anotar, estudar de verdade, porque aqui não é brincadeira essa matéria. É simples, mas não é brincadeira. Então, vamos lá. Espaço, tempo e discurso. Quando eu falo discurso, eu estou me referindo ao próprio texto. O este e o esse, eles são utilizados no espaço, no tempo e no discurso. Como assim, prof? Calma que a gente vai ver cada um separadamente. Então, vamos olhar primeiro aqui o espaço. E o que temos aqui no espaço? Temos Zeca Pagodinho. Só aqui no curso de português jurídico você aprende a diferença entre este e esse com Zeca Pagodinho e uma cerveja na mão. Gente, eu vou dizer para vocês, é o curso de português mais divertido do Brasil, tá? E aqui, este ou esse, olha aqui para a cerveja do Zeca Pagodinho e veja, a cerveja fica onde? Fica na mão do Zeca Pagodinho. Você já viu o Zeca Pagodinho sem cerveja na mão? Então é essa cerveja ou esta cerveja? Em relação ao espaço, este, ST, vai ser sempre o quê? O que estiver próximo a você. Então, esta cerveja que tenho em mãos, Zeca Pagodinho fala, esta cerveja que tenho em mãos. A cerveja está na mão dele, está próxima a ele. Então, o objeto está perto da pessoa que fala. E agora ficou fácil, né? Se o este é para quando o objeto está perto, o esse é para quando o objeto está longe. Então, essa cerveja que tens em mãos, olha só, o milagre aconteceu, Zeca... Isso aqui é uma montagem, tá, gente? Porque na vida real, realmente o Zeca Pagodinho não solta cerveja, mas aqui ele soltou em prol do português. Então, eu manipulei aqui, para o Zeca Pagodinho ficar longe da cerveja e falar assim, essa cerveja que tens em mãos, tá? Essa cerveja que tens em mãos é o quê? Com 2 S's. Essa está longe de você. Então, pegou aí? Perto, este, longe, esse. Em relação ao espaço, então, nesta sala em que eu estou neste momento, tá? E falando em neste momento, já dou uma prévia do que a gente vai ver agora. Então, a gente já viu que o este é para quando o objeto está perto de você. Por exemplo, esta água. Esta água é muito boa, inclusive. Agora, se a água está longe, coloquei a água longe, essa água está longe de mim, tá? E a gente vai ver, então, em relação ao tempo, tá? Tempo, futuro, passado, presente. O tempo está próximo da pessoa que fala, ou seja, presente. Então, refere-se a esta semana, este mês ou este ano. Quando eu falo o seguinte, este ano quero paz no meu coração, para qual ano eu estou me referindo? A qual ano estou me referindo? A 2000 e... Completa aí, dependendo do ano que você estiver assistindo a esse curso. É o ano em que nós estamos. Este é sempre o ano em que nós estamos, presente. Este mês, se estivermos no mês de janeiro, este mês de janeiro. Já o esse se refere ao tempo que está distante da pessoa que fala. Então, refere-se ao passado. Então, essa noite foi tensa, o bebê não dormiu. Então, imagine aí que a mãe olha assim para uma amiga, está conversando com uma amiga e fala, olha, essa noite foi tensa, o bebê chorou, foi uma loucura, né? Essa e outras noites foram difíceis. Quais noites? A noite já está no passado. Então, lembra do bebê chorando na noite passada em relação ao tempo.
E aqui que começa, o negócio começa a complicar. Nessa hora, é o famoso ditado, né? Nessa hora que o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Porque o este em relação ao tempo e ao espaço, beleza, bacaninha, né? A gente se lembra da água, enfim. Agora, em relação ao texto, o pessoal usa de forma indiscriminada. Então não tem muita regra aí, a gente vê tantas pessoas utilizando da maneira equivocada que aí o certo parece errado. Mas calma aí, ó, atenção, larga esse celular e pega o que eu vou te falar agora. O este, ele refere-se a algo a ser dito, a uma ideia a ser apresentada, ou seja, você não disse ainda. Por exemplo, este é o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. O aluno fez esta pergunta. Qual pergunta? Não disse ainda. Ou seja, eu vou dizer ainda qual pergunta o aluno fez. Professor, tem macete? Nossa, os alunos me fazem essa pergunta o tempo todo. Professora, tem macete? Não, aqui no nosso curso não tem macete, não tem pudim. Você vai sentar e aprender de verdade. Isto não é uma desculpa. Eu não quero te provocar. Peguei esse trecho da nossa querida Marília Mendonça. Vocês vão ver que nessa matéria eu vou citar muitas músicas aí de artistas brasileiros, os quais admiro muito, tá? Então, imagine Marília chegando lá e falar: isto não é uma desculpa, eu não quero te provocar. Isto o quê? Isto, não falei ainda o quê. Então, isto não é uma desculpa, não quero te provocar. Você vai dizer ainda, tá? Você ainda não falou ideia. Por exemplo, então, exemplo como este. Dedico este trabalho aos meus pais. E aí eu faço um parênteses aqui, se você ainda não pegou essa ideia. O este também vai servir para fazer referência ao próprio documento em que você está escrevendo. Então, por exemplo, você está escrevendo o seu TCC e aí você quer colocar lá que você dedica o trabalho, dedica a sua monografia aos seus pais, aos seus amigos, à sua namorada. E aí você poderia me perguntar: dedico essa monografia ou dedico esta monografia? O correto é esta. Por quê? Porque é o documento em que você está escrevendo. Então, se fizer referência ao documento, se fizer referência ao próprio texto, este. Esta petição não possui fundamentação. Qual petição? Imagine que o juiz está julgando um caso, ele está lá lendo a petição e ele fala: esta petição não possui fundamentação. Qual petição? A que ele está lendo, tá? Curta e compartilha este post. Eu tô até dando uma puxada aqui no sotaque que é para entrar nos seus ouvidos. Este post. Então, quando você for escrever a sua legenda lá no Instagram, você quer que seus amigos curtam, compartilhem, comentem, envie para a avó, envie para o vô, imprima, colhe na geladeira, o que você vai fazer? Qual vai ser a chamada? Vai ser esse post ou este post? Este, porque você está se referindo ao próprio post, como se você estivesse ali, o seu coração está naquele post. Pegou a ideia? E aí a gente já vem para aquele caso polêmico, né? Aquela frase que causa guerra na comunidade jurídica. Nestes termos ou nesses termos pede deferimento. Ai, José, que difícil, gente. Isso é muito simples. As duas formas estão corretas, já vou te dar essa prévia. Mas se eu escrever nestes termos, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nos termos desta petição, lembra que eu disse do documento que você pode se referir ao próprio documento, como se você estivesse ali naquele documento, como se o documento estivesse muito próximo a você, e de fato está? Nestes termos, nos termos desta petição, deste documento, pede deferimento, é uma forma correta. Esta sala de audiência está fechada, então você chega, você entra na sala, você falou: opa, peraí, está fechado, não dá para entrar, né, professora? Verdade, me toquei agora. Ó, você chega em frente, tá? Não em frente de enfrentar, como a gente já viu aí em outras aulas, mas, né, você chega próximo à porta e você fala: esta sala de audiência está fechada, você está ali muito próximo à sala. Nesta loja não há o que procuro, então você vai a uma loja, você está lá dentro da loja, você fala: olha, não há o que procuro nesta loja.
os termos deste contrato são legais. Então, um contrato em que você está, no qual você está trabalhando ali, você fala os termos deste contrato, você está escrevendo seu texto ali, os termos deste contrato são legais. Este juízo, isso também é uma dúvida bastante comum. É esse juízo ou este juízo, prof? Depende, se você fizer referência ao juízo para o qual você está escrevendo, então imagine que você está escrevendo ali para aquela determinada região, para aquela determinada vara, este juízo, tá? Então, este juízo para quando você fizer referência ao juízo para o qual se escreve. Este tribunal, o tribunal da região. Então, digamos que eu estou aqui, se eu estou em Santa Catarina, eu falo este tribunal. Qual tribunal? O de Santa Catarina. Agora, se eu quiser fazer referência a outros tribunais, aí eu cito no texto e eu posso usar o esse. E aí a gente já vem agora aqui para o esse, né? Então, como eu disse a vocês, em relação ao discurso, o este refere-se a algo a ser dito. E o esse vai fazer o quê? Então, aí ficou fácil. Ele vai referir-se a algo já dito, ele vai retomar uma ideia. Exemplo, liberdade, igualdade, fraternidade. Esse é o lema da Revolução Francesa. Tem macete? O aluno fez essa pergunta. Qual pergunta o aluno fez? Tem macete. E essa vai retomar a ideia. Então, pense que o essa é sempre para trás. O essa é ó. Já falei, quero retomar essa com 2 S's. E aqui a gente vai aprender um pouquinho do este e esse, né? Desses pronomes. Com o quê? Com o nosso rei Roberto Carlos. Olha só o que o rei Roberto Carlos disse. O cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você, e no meio da noite te chama para dizer que te ama, esse cara é quem? Esse cara sou eu, não é assim que o Roberto Carlos canta? Meu Deus, a gente passa uma vergonha, né? A gente passa uma vergonha para dar essa aula, mas tudo em prol dos alunos. Ó, esse cara sou eu. Quem é esse cara? É o cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora. Pensa que o Roberto Carlos, ele usou esse aqui com uma grandeza, com domínio. Que letra linda. Por quê? Porque esse cara, que cara? O cara que é perfeito, ele descreveu lá o cara perfeitão, porque o Roberto Carlos é o fodão. Então, ó, quem é esse cara? Sou eu. E esse retoma o que ele já disse, ele desenvolve todo o pensamento e depois esse retoma esse pensamento. Tranquilo? Então vamos ver alguns exemplos aí na redação jurídica. Não há provas suficientes no processo. Dessa forma, o réu deve ser absolvido. Dessa forma, qual forma? Eu estou retomando algo que eu já disse, então não desta, dessa. Nesse sentido, reitero meus argumentos. Imagine que você já desenvolveu os argumentos e aí você vai retomar nesse sentido. Por quê? Porque você já disse. Então, você está retomando seus argumentos. Com base nessa prova, que prova? A prova que já foi demonstrada ao longo do processo. Imagine que você mostrou ali a prova, em seguida você escreve. Com base nessa prova, chega-se à conclusão de que o réu é culpado. Nessa prova, o quê? Você já mostrou. Estou sendo bem repetitiva para você entender. E agora, posto isso ou posto isto? Já vou explicar isso aqui para vocês. Nós vemos demais, tá? Inclusive em sentenças, os juízes escrevendo isto, posto isto. E eu já adianto para você. A forma correta é com posto na frente, tá? É a forma mais consagrada, é a forma consagrada aí pela gramática, o posto na frente. Para você decidir se é isso ou isto, a gente vai para a regra do já falei ou vou falar, que é do este e esse. Se eu escrevo posto isto, significa que eu ainda vou apresentar a ideia. Eu ainda não disse. Por quê? Porque o isto, ele introduz algo a ser dito, tá? E se eu coloco isso, eu estou retomando o que eu disse. Então, posto isso é a forma correta. Por quê? Porque você está
pegando tudo que já foi postado ali, como se fosse nesse sentido, e você está retomando. Então, ó, diante disso, diante do quê? Eu já disse, tá? Posto isso, julgo procedente o pedido. E o aquele? Ai, meu Deus, tadinho do aquele, é o esquecido, né? Agora a gente vem para o aquele também é super simples, mas existem algumas particularidades ali, um caso ou outro, que você precisa prestar mais atenção. O aquele, ele vai indicar a posição distante dos interlocutores, ou seja, de quem fala e da pessoa com quem se fala. Então, o aquele, ele está longe tanto de quem fala, como da pessoa com quem se fala. Então, imagine que há uma pessoa aqui do meu lado e nós estamos olhando aquele. O aquele está longe de nós dois. Exemplo, olha aquele advogado na bicicleta motorizada. Olha aquele advogado. O advogado está longe das duas pessoas que estão conversando. Outro exemplo, eu era advogado antes de existir o processo eletrônico. Naquela época, tudo era mais complicado. Então, em relação ao tempo, o aquele, ele faz menção a um tempo distante, tá? Então, naquela época, nossa, ó, lá vai bolinha, como o pessoal gosta de falar, mil e lá vai bolinha. Naquela época, tudo era mais complicado. Então, o aquele está distante. Só que a gente tem um caso, que é um caso especial, que é quando aquele está junto de outro elemento. Quando a gente quer fazer referência a dois elementos, a gente vai utilizar o aquele. E aí tem uma regrinha que confunde bastante. Eu vou ler aqui para vocês. Quando houver referência a dois elementos no texto, este faz menção ao mais próximo, ou seja, o este ele vai retomar o mais próximo, e o aquele é o mais distante. E aí, nessa hora, confunde bastante, né? Porque a gente está acostumado a usar o esse para pegar o que já foi dito, mas neste caso, sobre o qual eu estou falando agora, a gente vai utilizar o este para retomar o mais próximo, quando eu estou fazendo menção a dois elementos. Por exemplo, o delegado interrogou Tício e Mévio. Este confirmou e aquele negou os fatos. Ou seja, este, perceba que eu até coloquei em vermelho aqui os pares. Este, quem é este? Este é o Mévio. Por quê? O este vai fazer menção ao mais próximo. E quem é aquele? O Tício, que está um pouquinho mais longe, ao mais distante. Mais tranquilinho, né? E agora, professora, tem macete? Tem macete. Depois de você assistir essa aula aqui, cheia de conteúdo, para você fixar, você pode rabiscar aí o seu bloco de anotações, o seu caderno, imprimir, se você quiser, esses slides e imprimir, colar na sua geladeira, colar no seu computador, escrever esse macete em vários lugares para você nunca mais se esquecer disso, tá? Este, perceba, este tem o T. Presente também tem o T. Logo, essa duplinha vai ficar junta. Este, presente, tá? Se tem ST, é presente. Você vai citar no texto e o objeto está perto de você. Se tem dois S's, é passado. Perceba que passado também tem dois S's. Passado, esse. Os dois têm dois S's e aqui eu trabalhei com as cores para vocês memorizarem bem. Então, esse com dois S's, passado com dois S's. Você já citou no texto e o objeto está longe de você. E agora a gente vem, então, para finalizar nossa aula, para aquela frase. Nesses termos ou nestes termos pede deferimento. Eu já dei uma prévia aqui sobre essa explicação, mas eu preciso dizer a você que essa frase ela é facultativa. Inclusive, ela é motivo de debate aí na nossa comunidade jurídica. Já vi muitas pessoas comentando sobre essa frase lá no Instagram, porque ela não é algo obrigatório na petição. Você não precisa escrevê-la. Mas, se assim o fizer, tá? Então, é melhor escrever da maneira correta. Então, nesses termos pede deferimento, eu estou fazendo menção aos termos citados ao longo do texto. Nestes termos pede deferimento, eu estou dizendo nos termos desta petição, deste documento em que eu estou escrevendo. Fácil, simples, né? Escolha aí a frase
que fizer mais sentido para você. Eu prefiro nesses termos pede deferimento, fazendo referência aí aos termos que já foram ditos, mas saiba que essa frase nestes termos pede deferimento está correta, inclusive aí chancelada pelo nosso gramático José Maria da Costa. O que você não pode fazer é isto aqui que está na tela. Misericórdia, não invente de escrever as frases dessa maneira aí, ó. Termos em que vírgula pede deferimento, errado, não há vírgula depois desse que, tá? Então, termos em que pede deferimento, posso escrever termos em que pede deferimento? Pode, mas sem a vírgula. Termos em que pede e espera deferimento, gente, prolixo, né? Prolixo. Eu coloquei aqui, não existe um erro ortográfico, né? Aqui nem de pontuação, mas é o seguinte, eu acho essa frase prolixa, porque quem pede, obviamente, espera, então não precisa o espera, só termos em que pede deferimento. T.P.E.D. Meu Deus, o que é isso? Pra quê? Pra que abreviar? Que preguiça é essa de tanta abreviação nessa petição? Já escreveu a petição toda, custa colocar termos em que pede deferimento ou nesses termos pede deferimento? Não faça esse tipo de abreviação porque demonstra preguiça, tá bom? Agora tem gente que coloca também o que? Separado, né? Então, além de colocar a vírgula, dá um enter e coloca em duas linhas. Gente, só fica feio, tá? Fica feio, não façam isso. E o pior de tudo é essa escadinha, né? Termos em que P.E.D, meu Deus, parece que tá fazendo uma atividade da quinta série ali, da vontade de completar esse P, o E, o D ali, não tem sentido. Tá? Então, essas são as formas erradas, evite-as na sua petição. Para finalizar, eu não posso deixar de falar sobre aquelas formas bregas de finalizar a petição. Pelo amor de Deus, não é para escrever por ser medida de justiça. Olha como você parece. Olha o que eu imagino, o que o juiz imagina, o que o colega imagina quando você escreve por ser medida de justiça e coloca 50 pontos de exclamação. Você foi pra guerra? O que é isso? É super-herói que tá querendo salvar o mundo? Que drama é esse? Que teatro é esse? Então, ó, relaxa. Relaxa aí na sua petição, coloca um ponto de exclamação se for usar e não é aqui. Não é aqui neste caso que você vai colocar, porque você não vai escrever nessa frase, que é brega, tá? Relaxa aí, acalma esse ânimo e a gente vai demonstrar toda essa fúria, todo esse espírito guerreiro, onde? Na sua argumentação, porque você vai matar a pau na sua argumentação com as nossas aulas de argumentação. Você vai matar a pau, você não vai precisar ficar aí, ó, apelando com essas frases aí bregas, né? Essas frases teatrais. Então não coloque essas frases por ser medida de justiça, justiça sozinha, ó, esquece isso aí, vida nova, elegância no seu texto. Seu texto vai ficar elegante, você vai ganhar na argumentação, pode ter certeza. É isso e a gente se vê daqui a pouco na próxima aula.